Olá, boa noite. Estamos começando mais uma live nesta noite. Começando por aqui, mais uma live para trazer sempre um assunto em destaque, né, para todos nossos amigos, internautas que nos acompanham. Tradicionalmente nas terças e quintas, mas nessa semana, de forma excepcional, estamos realizando nesta sexta-feira por aqui. Agradecendo nossos apoiadores, Imobiliária Ortiz Imóveis, AMR Consultoria e Engenharia, Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior, Recodalpo, Pasquale Serviços Contábeis, Vereador Dr. Jorge Amaral, Marmoraria Graniarte, Sebastiana Representações Limitada, Busnella Advocacia, Profla Internet, Construsul Construtora, Sabor da Serra Pizzaria, Cirurgião Dentista William Brandley, Milani Revestimentos e Decorações Limitada, Apolo Vigilância Eletrônica, Expresso Leomar, Madeireira Leal, Instituto de Oncologia de Ijuí, Pastelaria Meu Pastel, Fufurices da Kelly, também conosco aqui também a Vida Card, planos de saúde, cuide da saúde de sua família. Nós estamos então chegando com as informações desta noite, trazendo muitas informações importantes, assuntos de suma importância para você que nos acompanha sempre nas lives que nós apresentamos. Vamos falar hoje de um tema, podemos dizer assim, diferenciado, mas que faz parte também do nosso dia a dia, faz parte de tudo aquilo que nós vivemos e estamos vivendo sempre. Vida em Sociedade 2020 adiante, esse período que nós estamos passando agora, atores e atitudes. Vamos debater vários pontos relacionados a esse aspecto, relacionados a este tema, portanto. E nosso convidado, que está conosco para fazer parte da live de hoje, é o Luiz Francisco Schreier, o Chico Schreier, que está conosco, e nós recebemos com prazer ele aqui, então, para fazer parte da live de hoje, né? E falar, então, sobre esses assuntos relacionados, então, à questão que nós falamos, Vida em Sociedade 2020 adiante, o Chico que está então para participar da live por aqui, né? Então convidamos ele para fazer parte. Pode ligar o microfone aí, Chico, então, para que nós possamos conversar. O microfone agora sim, tudo certo? E aí, Chico, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Zalmir. Boa noite aos amigos que nos acompanham. Hoje sim, Zalmir, vamos ter aí uma hora inteira de bom papo. Aquele papo que a gente tem, às vezes, tomando um chimarrão, assando uma carne, conversando. Vamos ter um papo hoje aberto a todos os internautas, todas as pessoas que estão aqui conosco. Muito bom. Pois é. Bom, Chico, muito bom ter você por aqui mais uma vez para estar fazendo parte dessa nossa live, então, e discutir esses temas importantes, debater esses aspectos aí que fazem parte do nosso dia a dia. Bom, como a gente começou a falar sobre a vida em sociedade 2020 adiante, esses atores e atitudes, alguém perguntava, mas o que se deve, o que se quer falar sobre isto, qual o propósito de discutir isso, até porque nós estamos vivendo um momento de bastante mudanças, de muitas questões que estão surgindo, muitos fatos que surgem de forma diferenciada, as palavras de ordem são reinvenção, a forma é um novo normal, enfim. Como é que dá para considerar esses pontos aí, baseado também nesta época que estamos vivendo aí, Chico? O nosso diálogo hoje, na verdade, é um diálogo que fala sobre filosofia, fala sobre sociologia, fala sobre direito e, principalmente, Zalmir, fala sobre vida em sociedade. Quando a gente fala em vida em sociedade, a gente fala sobre o papel de cada um desses atores. Quais atores? Os públicos e os privados, as partes, os entes, as instituições, as pessoas, os cidadãos que, de uma maneira ou outra, compõem esse cenário. Veja que as grandes mudanças na história da humanidade se deram por guerras, por revoluções ou por pandemias. Uhum. E, na verdade, veja bem, o próprio século XIX só foi terminar efetivamente após a Primeira Grande Guerra. E eu quero dizer para vocês, Almir, que neste julho de 2020, que é o momento que nós estamos vivendo, pelos enfrentamentos que nós ainda temos, né, agosto, setembro, enfim,
nós temos, neste momento, um novo tempo. Ou seja, eu ouso dizer que o século XX está recém agora terminando, chegando a um momento de pós-modernidade, chegando a esse sistema, essa dinâmica de vida, que ela, sem dúvida alguma, é diferente após essa pandemia. Eu ouso, inclusive, dizer, Zalmir, que a pandemia, observem bem, é um acelerador de futuros, porque Sim. muitas coisas que nós entendíamos que fosse acontecer de uma certa forma, de uma certa velocidade, acabam acontecendo de uma forma muito mais rápida. Zalmir, veja bem, você que deixou Caibaté lá, vem de Caibaté lá dos idos de 1970, 60, enfim, e olha aí, que beleza, cara. É. Hoje nós não temos nem 2 meses de live ainda, e você está na internet com pessoas, com assuntos, com temas, 2 vezes por semana, uma conversa extremamente interessante. Quem diria que É. em menos de 45 dias vocês iam estar com esse projeto absolutamente redondo? E isso está acontecendo com todo mundo, né? Porém, a gente é levado assim, de uma certa forma e com uma certa força a pensar tudo o que mais surge diante desses momentos e dessa necessidade. E eu ouso dizer, e gosto de frisar essa palavra, é um momento, Zalmir, de ressignificação. Nós vamos ter uma forma diferente de vermos as mesmas coisas, que não serão mais as mesmas coisas. Uhum. Até parece um paradoxo, né? Mas é isso, né? A humanidade tomou um chacoalhão, e isso acontece, assim, sistematicamente, mas não tinha acontecido ainda na humanidade moderna. E nós vamos viver, então, agora uma pós-modernidade, um novo momento. E eu ouso dizer que esse novo momento vai requerer de nós uma postura que ela é elevada, porque requer que a gente seja mais sensível, mais presente, mais intenso. É uma época agora, Zalmir, de desenvolvimento de habilidades, de qualidades pessoais, de novas competências, de novas aptidões. É um momento, quem sabe, desde uma coisa mais trivial, como, por exemplo, tocar um instrumento, até, por que não, falar uma outra língua. Uhum. É momento, de uma vez por todas, de nós entendermos que a virtualidade pode nos ajudar bastante, ao invés de nós ficarmos avessos a certas tecnologias. Então, eu entendo assim aqui, isso tudo vem para mexer com certos paradigmas do que nós entendíamos que era a vida em sociedade antes. Eu gosto de frisar que será um momento daqui para frente de muita cooperação, de muito compartilhamento, do que a gente chama de comunitarismo, aonde você vai ter empatia, aonde você vai ter acolhimento, aonde você vai ter inclusão, aonde você vai ter voluntariado. E isso vai exigir do ser humano, do cidadão, da sociedade de maneira geral, uma postura muito diferente do que parte do que nós vínhamos vivendo. Sim. Uhum. Muito bem. Bom, Chico, nós queremos agradecer nossos amigos internautas que estão conosco, muita gente chegando aqui, todos que vão chegando, sejam bem-vindos, e vamos pedir já para que vão compartilhando, cada um que está chegando e dando seu boa noite aqui, vamos compartilhar para que seus amigos também possam assistir nossa live, né? E por isso nós vamos cumprimentando também o Marcelo Gonzaga, que é o grande coordenador do Cine aqui de Juí. Nós falávamos com ele hoje também sobre essa situação de desemprego, seguro-desemprego, enfim, a forma de encaminhamento de emprego aqui em Juí. Depois a gente vai falar também sobre isso, Chico, sobre esse momento aí. Marlene Menegon, boa noite. Cledi Nazi, boa noite. Ela e o João Antônio sempre estão nos acompanhando. Tânia Maria Valandro, boa noite. Esther Amaral Milani, boa noite. Jomara Possobon, boa noite. Em Tijuca, Santa Catarina, está sempre acompanhando. Um abraço para você. Adriane Thomas, boa noite. Itamir Lizotti, grande Itamir, boa noite também. Liege Maria San Martin, momentos de reinventar, ela diz.
E assim a gente vai seguindo, né, com Paulo Costa, boa noite, grande Paulo Costa, né, também, obrigado por estar sempre nos acompanhando, prestigiando a nossa live aqui. E é desta forma, é momento de reinventar, como a gente falava anteriormente, né, Chico, baseado nas considerações que você fez no início aí, e com estas novas atitudes que a gente fala, que a gente faz, e é preciso buscar, agora é um momento de chegar, você disse a modernidade, né? E a modernidade tem algumas pessoas até dizem, não, eu não vou conseguir me adaptar a isso. E quem não consegue se adaptar, com certeza vai acabar ficando para trás também, né? Porque o mundo gira, como se diz, a roda gira e quem não conseguir se adequar a essa nova realidade acaba perdendo espaço, perdendo tempo. Pode ser dessa forma também, você entende assim, Chico? Nós iniciamos a conversa dando um bem-vindo, né? Um bem-vindo ao novo tempo. Veja, a média de vida de um gaúcho é em torno de 76 anos, mas a gente sabe que uma pessoa que tiver uma vida regrada e dentro de uma dinâmica de alimentação, de saúde, inclusive de saúde mental, né, ela tem uma condição de ir muito além desse tempo. Meu próprio avô tem mais de 100 anos. E, antes de mais nada, a gente precisa entender o tempo de cada um que está vivendo o seu momento e como que ele desenvolve isso em relação ao que ele pretende dentro da sociedade e, inclusive, como pretende enquanto cidadão. Sempre há tempo de se desenvolver qualquer habilidade. A tecnologia hoje é extremamente interativa. O que nós temos que fazer é nos dispor. Sim. Nós precisamos, inclusive, e eu quero frisar isso, nós precisamos ter uma atitude diferenciada. Parte do que eu te pedi hoje em relação a esse espaço era que nós pudéssemos falar sobre isso. Atores e atos, atores e atitudes. Nós precisamos sair de uma certa zona de conforto, vencer esta zona de medo que nós estamos passando agora e ir para uma zona nova de adaptação para chegarmos numa zona de crescimento. E isso vai requerer, sim, esforço de todos. Mas eu te confesso que as coisas estão muito à nossa mão. Só que nós precisamos ter uma postura que é diferenciada. Veja bem, dias atrás me falavam assim, o que você entende como qualidades ou necessidades ou requisitos da pessoa, do ser, do cidadão, para esse novo momento? E eu dizia, bom, é tempo de ética, é tempo de verdade, é tempo de transparência, é tempo de postura, é tempo de respeito. O ser humano, o cidadão, precisa de mais paz, de mais amor, de mais harmonia, de mais equilíbrio. E para você chegar num nível assim, que é um nível elevado, tu precisa de estudo, de raciocínio, de trabalho, de atitude, de cultura. Mas você precisa de um conjunto de princípios que fazem parte de uma vida digna em sociedade. Vou te citar uma situação que ocorreu hoje na região metropolitana. Teve um acidente de trânsito, o caroneiro desceu do caminhão para acudir a menina que havia sido atropelada. Ele foi agredido pelos transeuntes, enfim, pelas pessoas que estavam envolvidas na situação, faleceu e o caminhão foi saqueado. Meu Deus do céu, isso precisa ser entendido de outra forma. Nós não estamos no tempo dos bárbaros, nós estamos em 2020. Então é necessário que a gente dê esse passo adiante. Muitas vezes eu observo assim, a necessidade que a gente tem de uma boa informação, uma informação correta, que não seja uma fake news, que não seja um sensacionalismo, que não tenha todo um envolvimento político, ou social, ou financeiro necessariamente, mas que ao mesmo tempo a gente seja informado, que a gente tenha cultura, que a gente esteja interagindo no dia a dia da nossa dinâmica de vida em sociedade, mas que a gente seja partícipe dessa vida em sociedade também. A gente não pode ter uma vida passiva e acomodada. E nesse sentido, sinceramente, eu gostaria de abrir assim um outro tópico da nossa conversa, que é justamente falando sobre o passivo e o ativo, o público e o privado. Veja bem, Zalmir, na Constituição, na estruturação dos poderes,
nós temos o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. No poder judiciário, nós temos a defensoria, a promotoria e a própria estrutura que julga. No poder executivo, o poder que executa, né? O prefeito, o governador, o presidente. No poder legislativo, o poder que legisla, os vereadores, os deputados estaduais, federais, os senadores. Mas, sinceramente, nós precisamos, de uma maneira geral, que esses entes públicos, como um todo, sejam mais ativos. O público tem que atuar como uma mola propulsora do cidadão, e não somente aquele público passivo que muitas vezes tem um lugar engessado e parece que enxerga a sociedade se desenvolver. Nós precisamos de uma atuação pública mais efetiva. Zalmir, para você ter uma ideia, hoje, o consumidor, o cidadão, a pessoa está pagando, em média, 35% de sua renda de impostos. Dependendo do caso, de ser pessoa jurídica, dependendo do enquadramento, dependendo do tipo de obrigação tributária, isso chega a 40%. Então, veja, se nós temos, de um lado, uma carga tributária tão efetiva e, ao mesmo tempo, nós temos uma grande estrutura pública nos 3 entes e nas 3 esferas, executivo, legislativo e judiciário, municipal, estadual e federal, nós precisamos desses entes nessas esferas uma atuação mais efetiva. Nós precisamos de um choque de gestão. O cidadão, na verdade, está com sede de desenvolvimento, de apoio, de acolhimento. E nós vamos passar agora por um período que isso vai ser ainda mais necessário. Ou alguém tem alguma dúvida de que logo aí na frente, passado esses auxílios emergenciais, que eram de 2 ou 3 vezes, está se estudando que seja de até 5, quem sabe. Se fala até, por que não, um auxílio permanente, né? Então, se tem alguma dúvida do como vai ser necessário o entendimento de uma vez por todas de termos um ente público mais atuante em todos os sentidos, o cidadão requererá isso, né? E daí eu fico perguntando, nós temos sim um conjunto de direitos, mas nós temos sim um conjunto de deveres. E daí eu faço a minha indagação ao outro grupo, ao grupo privado, ao cidadão. Vamos usar um exemplo simples, né? Nós temos o direito ao voto. Ótimo, voto é democracia. Mas, na verdade, no Brasil nós temos o dever ao voto, porque o voto é obrigatório. Tá? Agora você veja, mesmo sendo um dever, mesmo sendo um direito, e eu até sinceramente entendo que o voto devia ser facultativo, mas nem vem ao caso essa discussão hoje, né? Você lembra o baile que foi o recadastramento biométrico? Meu Deus do céu, Zalmir. Nós ficamos pedindo um ano inteiro que a população fosse fazer o recadastramento. Exato. E daí ficou naqueles períodos finais, deu o óbvio, né? Aquelas filas gigantescas. Eu lembro, inclusive, que houve uma pequena ampliação de prazo depois, para alguns casos específicos, até que então entrou a pandemia, e até que então agora se derrubou a necessidade de... Tanta correria para o final ainda ter suspenso tudo, né? Foi tudo cancelado, né, Chico? Que não conseguiu fazer. Você vê, assim, é o que eu digo, né? Nós precisamos ter ciência dos nossos papéis. Exato. Nós precisamos ser donos do nosso destino. Porque, na verdade, se nós não fizermos a nossa parte enquanto cidadão, enquanto pessoa jurídica, enquanto empreendedor, enquanto trabalhador, enquanto pai, enquanto, enfim, essa dinâmica toda que nos compõe, a gente também tem uma dificuldade de cobrar que o público o faça. Como eu vou cobrar o meu vereador, o meu prefeito? Como eu vou cobrar a estrutura judiciária, o promotor que promove a justiça, o defensor que defende a população, o juiz que julga, se eu, enquanto cidadão, não estou fazendo a minha parte? Exato. E isso precisa ser entendido de outra forma, porque hoje você nota que há certos reflexos justamente do não cumprir desses papéis com uma força muito maior, porque as coisas estão multiplicadas, elas estão ampliadas. Qualquer ação ou qualquer omissão
gera um conjunto de reações e um conjunto de consequências muito maior do que gerava há pouco tempo atrás. Verdade. Bom, vamos seguir aqui agradecendo a todos os nossos amigos internautas que estão conosco, pedindo mais uma vez para que compartilhe, você que está aí já compartilhou, então vamos lá, vamos compartilhar, né? E pode comentar se estão gostando do tema, pode fazer perguntas aqui que a gente vai discutindo, né, com o Chico. Vamos compartilhar lá, boa noite para a Bianca Porciúncula, também a Valéria Leandro Graz, boa noite, e Santo Ângelo estão acompanhando aqui, então, a nossa live. Vamos ver quem mais que está conosco aqui, tem muita gente. Ana Carla Milani Nazi, boa noite, lá da Tríplice Fronteira, Foz do Iguaçu, está sempre acompanhando também nossa live. Obrigado aí pela companhia, Ana Carla. A Josemara Valandro, boa noite. William Carnelucci também, dando um abraço aí pro Chico, o William Carnelucci. Jomara Poçobon, ótima live. Chico, ótimas colocações. Quem mais aqui? A Denise Cram também, boa noite. Quem mais aqui está nos acompanhando? Zoé Soares, boa noite, lá em Cruz Alta. Angélica Melissa Rocha, muito importante questão da atitude do sujeito nesse novo tempo. Vamos ver quem mais está aqui conosco. Regis Luiz Bruxel, boa noite. Vamos lá então, muita gente está por aqui nos acompanhando e mais uma vez pedimos para que vamos compartilhar a live para que vamos chegar até maior número de pessoas. Cristiane Raquel Krieger também, obrigado aí por estar também acompanhando aqui a nossa live. Bom, Chico, nesta linha de pensamento que você coloca, dá para entender que a pandemia, ela acelerou o tempo, trouxe muitas coisas que não estavam sendo projetadas para esse momento e, digamos que deu uma agilidade maior em muitas ações aí nesse período? Com certeza sim, e em parte, de um lado isso é louvável, de outro lado isso é preocupante. Por que eu penso que é louvável? Porque, na verdade, esse conjunto de ferramentas, de sistemas, de aplicativos, de programas, de processos, a própria questão dos algoritmos, tudo isso é uma dinâmica que nós já tínhamos. Mas, ao mesmo tempo, o desenvolvimento disso era muito lento, né? Eu vou citar um exemplo para vocês. Aliás, dois, me permitam. Muitas vezes a gente via que parte da educação EAD, às vezes, era vista até com uma certa discriminação. Verdade. Ah, o que é EAD? Hoje a gente tem uma vida em EAD, Zalmir. Outro exemplo. Muitas vezes um aluno entrava com o celular em sala de aula, era um grande problema. Ah, tem que desligar o celular, tem que tirar o celular. Hoje você não consegue sequer ter aula se não tiver o celular. Isso é um paradoxo. Então, veja, o que acontece? Primeiro, que a gente precisa entender que para o celular entrar em sala de aula, precisa a maturidade de quem tem o celular. Só que você só tem maturidade se você desenvolve ela, né? Segundo, se nós quisermos que haja uma estrutura de ensino EAD, todas essas partes que estão envolvidas nessa estrutura precisam ser treinados. Isso é lógico, isso é óbvio, e em qualquer sentido há necessidade de treinamento, né? Inclusive, o professor ser remunerado, o professor ser respeitado, o professor ter tempo e ferramentas para desenvolver bons materiais, mas tu vê algo que há pouco tempo tinha uma certa discriminação, tinha uma certa luta em relação à maturidade, hoje, na verdade, virou uma necessidade diária. E veja bem, nós seguimos ainda sem uma previsão de retorno disso. Existe uma determinada previsão, que é setembro, mas, enfim, nós temos o inverno inteiro pela frente, e se nós não tivermos um mínimo de estrutura, também de segurança, a gente acaba não voltando. Entende? Então, eu penso assim, ó, antes de mais nada, existem muitas figuras da nossa vida cotidiana que vão mudar. E quando a gente fala nesse momento novo, né, nesse novo normal, é porque realmente há certas coisas que talvez não voltem mais. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou um padre de um rapaz que trabalha numa instituição financeira, ele tem um cargo nacional, ele tem a base aqui no Rio Grande do Sul, e todos os meses havia um deslocamento de todos os gestores do Brasil para São Paulo, para uma reunião de um dia. Isso não acontece, já fazem 4 meses, não há nenhuma previsão disso voltar a acontecer, pelo menos até novembro,
E, sinceramente, as reuniões à distância estão acontecendo com tamanha eficiência que é muito pouco provável que eles não voltem mais ter aquele tipo de reunião para aquele motivo. Sim. Cada um na sua base, com uma boa câmera, um bom microfone, todos os dados que são necessários para aquela reunião à mão, façam da sua própria base a reunião acontecer. Só que daí eu te pergunto, e o reflexo que isso vai ter, por exemplo, no transporte aéreo, nos hotéis daqueles lugares, nos restaurantes daqueles lugares, em todo tipo de consumo que havia, a necessidade que gerava aquilo, né? Então, assim, ó, realmente é um momento assim, de uma releitura, de uma ressignificação e de talvez entender de uma forma diferente coisas que antes eram de outra forma. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu te confesso assim, ó, que tem muitos temas assim, ó, que vão ser necessariamente revistos. Vamos pegar um exemplo assim. Hoje eu lia um dado que me chamou muito a atenção. Zalmir, 2.150 pessoas, 2.150 pessoas retêm 60% da riqueza do planeta Terra. O planeta Terra tem 7,8 bilhões de pessoas. Uhum. Daí te pergunto assim, o que é a nossa riqueza hoje? Eu te diria fé, saúde, princípios, relações e informações. Lógico que bens materiais, moedas, investimentos, aplicações são riquezas. Mas daí eu te pergunto, como que nós vamos viver numa vida em sociedade onde pouco mais de 2.000 pessoas têm mais da metade da riqueza do planeta? Valmir, como que enquanto cidadão, enquanto ser social, eu durmo, eu ponho a cabeça num travesseiro, entendendo que milhares de pessoas morrem de fome no planeta? Zalmir, fome é uma coisa inadmissível. É inadmissível a vida em sociedade enquanto alguém passar fome. Agora vamos além. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, do volume de violência que a gente vive. Nós estávamos ali na época, em março, em abril, numa espécie de uma quarentena, né? Sim. E teoricamente a violência era um pouco menor. Tchê, assim que em junho, julho, minimamente as coisas começaram a voltar, a gente passou a ter um nível impressionante de violência. Um outro dado que choca muito, a própria questão do trânsito. Enquanto nós estávamos em quarentena, as estradas e o trânsito até pareciam estar um pouco melhores. Zalmir do céu, foi minimamente nós voltarmos a determinadas rotinas, o trânsito voltou pior. Sim, Né? Se a gente vai acompanhar as notícias do dia a dia, acidentes de moto, acidentes com caminhão na estrada, acidentes com carros de passeio, com carros de trabalho, é uma coisa impressionante. Outro dado que eu acho que é muito importante nós debatermos, é um dado que em si gera uma live inteira, é essa questão da drogadição. Esse é um ponto complicado, né? Olha o volume impressionante de droga que se apreende nessa região. Por dia! Me diga um dia que não haja uma apreensão de droga aqui em Juí ou aqui na região. Zalmir, só tem droga apreendida porque alguém iria consumir. Você não vende uma coisa que os outros não compram. Exato. Se hoje eu sair com uma caixa de videocassete, eu não vou vender videocassete, porque ninguém usa videocassete. Então, se eu vejo 20, 30, 40, 50 quilos de cocaína ou de maconha sendo apreendido toda hora na região, é porque esse troço é para algum lugar. Então, se nós não debatermos a fome, a violência, a drogadição, o trânsito, no nosso dia a dia em sociedade, nós não vamos conseguir avançar. E esse avanço, nesse momento, foi um avanço abrupto. Nós nem tivemos escolha. Ele tem que acontecer, ele está acontecendo e ele irá muito além. Só que nós, enquanto cidadão, temos que estar preparados para esse novo momento. Os entes públicos têm que estar preparados para esse novo momento. Porque num dado momento, daqui para frente, nós não vamos ter estrutura, inclusive financeira, de subsidiar isso tudo se não houver uma mudança de postura.
E isso precisa ser entendido. Exato. Bom, Chico, vamos seguir por aqui, agradecendo nossos internautas que estão acompanhando. A Ana Lúcia Moraes, parabéns pela reflexão, ela diz, boa noite, obrigado. César Luiz Cal, boa noite, obrigado também por estar acompanhando. Eliezer dos Reis, boa noite. João Vargas, boa noite. Márcia Miller também, Verônica Lisotti, obrigado a todos que estão nos acompanhando, então, na nossa live. Pedir mais uma vez, você que está acompanhando aí, comentou, está gostando, vamos compartilhar. Já compartilhou? Então, quando não compartilhou, ainda compartilhe para que os seus amigos também possam acompanhar, para que possa então chegar a ter mais pessoas, maior número de pessoas possam ser atingidos com esses temas importantes que nós estamos debatendo. Queremos agradecer nossos apoiadores, né, que estão conosco, para que a gente possa levar essas informações sempre até os nossos amigos, que é a Sabor da Serra Pizzaria, Cirurgião Dentista William Brandley, Milani Revestimentos e Decorações Limitada, Apolo Vigilância Eletrônica, Expresso Leomar, Madeireira Leal, Instituto de Oncologia de Juí, Pastelaria Meu Pastel, Fofurices, o Fofurices da Kellen, também Vida Card, Planos de Saúde, Imobiliária Ortiz Imóveis, AMR Consultoria e Engenharia, Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior, Recodalpo, Pasquale Serviços Contábeis, Vereador Dr. Jorge Amaral, Marmoraria Graniarte, Sebastiana Representações Limitada, Busnella Advocacia, Profla Internet e Construsul Construtora. Bom, Chico, dentro dessas questões aí, eu até agradeço também aqui a Liege Maria São Martin, nesse momento tem muita escuta, tanto nossa quanto do outro, é isso aí. Então vamos lá, por isso que é importante que vamos também fazendo com que as pessoas possam nos acompanhar. E ela diz, ótima reflexão, Chico. Abraço também para a Rosane Scaleg, para o Jossi, né, também, grande Jossi, nossos amigos aí que também nos acompanham na live. Você falava, Chico, com relação a esses momentos que nós vivemos, e aí um período de muita correria, nesse período de pandemia, que ela sempre traz reflexões diversas, porque uma delas você citou quanto a essa questão de um momento que adiantou, trouxe muitas coisas, muitos pontos. E aí até eu destaco, e eu gostaria de ouvir também de você, no seguinte momento, que quando se tratava do auxílio emergencial, por exemplo, não se tinha noção da quantidade de pessoas, talvez, que dizem que não existiam, que não estavam relacionados, que para o governo, para os dados, não existiam realmente. Depois, quando se criou essas regras, tantas pessoas surgiram que teriam direito a receber auxílio emergencial, tanto que não havia recurso suficiente, teve que buscar mais recursos, né, o governo, talvez o Tesouro, enfim, para poder liberar esses recursos. Dá para você dizer que também essa situação é outra que fez com que a própria pandemia descobrisse mais pessoas desocupadas também no dia a dia, mais ou menos também dessa forma aí, Chico? Nós temos daqui para frente um grande desafio, Zalmir. Veja bem, nós estamos em 2020. Uma criança que nasce hoje, quando ela tiver 20 anos, será 2040, eu te pergunto, quais as profissões que haverão? Como elas serão desenvolvidas? Através de que ferramenta, de que sistema, de que processo? Né? Através de que meio? Uhum. Então, veja, o que a gente observa na dinâmica hoje? Nós temos uma população de 210 milhões de pessoas. Nós tínhamos a estatística de que aproximadamente 110 milhões dessas pessoas estavam em desenvolvimento de trabalho e apenas 50 milhões tinham carteira assinada. Ou seja, já havia uma certa informalidade muito significativa. Porém, quando a gente vai falar de renda, a história muda, porque você volta a incluir os 210 milhões de cidadãos e você passa a entender como cada um está vivendo e passa a ler eles individualmente. E daí, novamente, eu vou te dizer que uma das principais riquezas da humanidade hoje são informações e relações. E por incrível que pareça, hoje, com os sistemas todos, o volume de informação acaba surgindo de forma muito dinâmica, muito específica. E nós precisamos fazer uso dessa tecnologia da informação para nos conhecermos.
Inclusive, os gestores públicos têm a obrigação de conhecerem melhor justamente as suas sociedades. E o que, que eu observo? Eu observo que, porque me perguntavam como você entende que possa se desenvolver a vida da sociedade daqui para frente. E eu vou te dizer, Zamir, e agora eu mando um abraço para a Liege, para todos os colegas professores que estão me ouvindo, e eu falo isso com muito carinho, com muita emoção. Só há uma forma de desenvolver a vida em sociedade, um investimento maciço em educação, Zamir. É. Isso foi usado em todos os principais países da nossa humanidade moderna, depois de toda e qualquer guerra, revolução ou pandemia. Saúde, educação, organização da vida em sociedade. Então, veja, se eu conseguir criar um volume adequado de educação, de conhecimento, de informação, desenvolver habilidades, competências, conteúdos nesses cidadãos, eles vão encontrar formas de, por consequência, desenvolver trabalho e desenvolver renda. Agora, se eu não tiver um envolvimento de todos numa educação concreta, o que vai acontecer? Mais violência, mais drogadição, né? Mais prisões. E a gente vai chegar num momento que esse sistema vai colapsar. Peguem o caso de Juí, e Juí é um município com 85 mil habitantes. Nós temos hoje aproximadamente quase 800 presos na modulada, quase 200 presos aqui no albergue, outros talvez 200 a serem presos, né? E a nossa capacidade não é nem um terço disso. E daí eu fico pensando, nós vamos fazer o que daqui para frente? Construir mais presídios? Nós precisamos construir mais escolas, mesmo que a lei seja sim rigorosa e seja cumprida, e quem erra paga. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos pensar no médio e no longo prazo. Vamos pegar um outro exemplo, Zalmir, essa questão da saúde. Nunca a saúde foi tão valorizada como agora. Mas daí eu te pergunto, e como que o sistema de saúde estava tão atrasado e tão deficitário assim? Mas teve Copa, teve Olimpíada, um horror de corrupção em todos os sentidos, desvios de todas as naturezas, inclusive na saúde, inclusive na época da pandemia, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê um sistema que acaba ficando fragilizado porque ele não teve os investimentos certos nas horas certas. Inclusive, faço questão de sinalizar o meu apoio e a minha gratidão ao pessoal da área da saúde, porque eles foram para a linha de frente e aguentaram o tranco. Só que, veja, nós vamos acabar pensando daqui para frente de saúde de uma maneira infinitamente mais preventiva. Sim. Por exemplo, Almir, a começar pelas redes de esgoto. Se nós não temos saneamento, como nós vamos ter saúde? Mas daí também eu te pergunto, e mais uma vez a gente vai discutir isso, se existe vacina, por exemplo, determinada e de graça, por que o ente público precisa fazer uma grande campanha de vacinação para que as pessoas façam a vacina e estejam em dia com esse calendário? Sim. Isso é um dever do cidadão, não é só um direito de ser vacinado. Porque se eu tenho uma criança, se eu tenho um calendário vacinal, eu tenho que cumprir. Existe toda uma discussão em relação à ivermectina. Ivermectina é um vermífugo. Nós devíamos tomar vermífugo sistematicamente. Daí hoje nós temos que ter cuidado, por exemplo, com sobrepeso, com excesso de gordura, com excesso de açúcar, com exercício físico, com uma alimentação que seja regrada, porque isso é prevenção. Então não adianta eu exigir que a gente tenha uma estrutura curativa e que existam métodos de cura e sistemas e dinâmicas de cura se eu não faço a minha parte na prevenção. É necessário que eu desenvolva as etapas todas. É necessário, sim, que haja um investimento em saúde, mas, ao mesmo tempo, é necessário que o cidadão colabore, né? Muitas vezes, por exemplo, eu quero uma cidade limpa, mas eu não limpo o meu terreno. Eu não varro a minha calçada, sabe? Então, eu acho que é isso que eu te propunha quando nós falávamos de filosofar, de socializar, e de falar da dinâmica do direito, mas, Zalmir, aonde estão os papéis de cada um? Hoje está muito cômodo, né? Eu sento no meu sofá, eu abro as minhas janelas, eu climatizo o meu ambiente, eu tenho uma boa TV, eu pego o meu celular na mão, eu pego o meu notebook no colo, e eu vou para as redes e eu dou moral e lição em todo mundo.
mas eu não recolho o copo que está em cima do sofá da Coca-Cola que eu acabei de tomar. Então nós precisamos ter uma dinâmica diferente. Muitas vezes eu preciso me bem relacionar com os meus familiares, com os meus vizinhos, com as pessoas do meu bairro. Nós temos núcleos, né? O núcleo começa lá na família, onde eu nasço, mas logo na sequência disso tem igreja, tem escola, tem bairro, tem familiares, tem amigos, tem o estudo, tem o trabalho. O ser humano não está tendo a habilidade de interagir com as suas relações. E isso é extremamente necessário. Aproveitando a deixa da saúde e aproveitando a questão da prevenção, olha o caso do meio ambiente, Zamir. O ano passado nós entramos em déficit com a humanidade e o planeta. Ou seja, da forma com que o meio ambiente tem capacidade de se regenerar, nós estamos num volume de degradação maior do que essa capacidade. Ou seja, se nós continuarmos assim, nós não teremos um meio ambiente a todos no futuro próximo. Sim. Daí eu te pergunto uma coisa: por que não existe um programa efetivo de reciclagem? Né? Olha o quanto os entes públicos e as próprias escolas têm que bater em cima disso e muitas vezes o cidadão não responde, ou responde devagar, ou responde pouco, ou é lento. Né? Por que nós não temos um descarte consciente? Olha a importância de nós debatermos o uso da água potável. E, por consequência, o seu Itamir está nos ouvindo, ele que age e atua em tantos outros segmentos, mas ele é uma pessoa que tem uma ligação com a colônia de pescadores e faz um trabalho lindo nos rios da nossa região. A importância de nós preservarmos os nossos mananciais. Exato. Agora estamos num momento, Zamir, de energia limpa. Né? Ótimo, vamos desenvolver isso efetivamente. Produtos orgânicos, agricultura familiar, as próprias pessoas desenvolvendo as suas hortas, desde uma coisa mais simples, como um tempero verde, um chá, uma alface, até coisas um pouco mais complexas, como frutas, como outros legumes e verduras. Por que não? Eu tenho um terreno de 360 metros quadrados. A minha casa tem 80, sobram outros 260 metros. Entende? Então, nós precisamos ter essa atitude, essa criatividade, essa dinâmica. Você vai observar, tem lugares do planeta hoje, meu amigo, que estão chegando a 55 graus. Cara, isso é cenário de filme de ficção. Hoje, no Rio Grande do Sul, aconteceu uma situação bastante impressionante. Às 14 horas, nós tínhamos, na cidade uruguaiana, 11 graus, ou 14 graus. E em Porto Alegre, nós tínhamos 29 graus. Isso é uma coisa impressionante. No mesmo estado, numa mesma hora, uma variação de temperatura dessa. Isso são sinais. Você vai comprar 1 litro de água mineral, mesmo sem gás, né? Você vai pagar mais de R$1 o litro. Então, essas coisas precisam começar a ser observadas para que a gente tenha uma dinâmica diferente. Hoje em dia, né, antes de mais nada, nós temos que prevenir as coisas e pensar o médio e o longo prazo através de ações efetivas. E muitas vezes, em parte, é necessário que nós tenhamos uma responsabilidade, um compromisso e uma ação diferente. Toda ação tem uma reação, toda reação tem uma consequência. Nós precisamos pensar isso de uma forma mais dinâmica, mais elevada, porque parte disso é nosso papel, sim, né? Até para que a gente seja coerente, para que a gente tenha um mínimo de sucesso, assim, de entender que a gente é capaz de ter uma vida social diferente. Com certeza. Bom, aqui o Ricardo Martins também está conosco, boa noite. Alex Ribas, obrigado por estar nos acompanhando. A Vanessa Moreira, obrigado. Elis Fabrim também. Altemir Bernes diz parabéns, Chico. E o Aliege Maria São Martins diz, como educadores temos um papel fundamental na formação dos educandos, principalmente nesse momento, ela cita. Aliás, esta é uma questão também que eu gostaria de comentar com o Chico, que falava essa importância aí do educador, como ela coloca, e também neste mesmo ponto, Chico, quando se fala em parte de educação, quando nós falamos na parte cultural, tem um dos aspectos também que são importantes serem citados, que é a família, né?
Até porque, como se fala, neste momento que nós estamos, aqui em Juí, por exemplo, se levar em conta aqui em Juí, não precisamos sair daqui para exemplificar este caso que você já comentava anteriormente, a gente que trabalha na rádio, cada dia está divulgando a situação de tráfico de drogas, enfim, esta parte do cultural, pode-se dizer. Muitas vezes tem algumas pessoas, até há poucos dias eu falava com o delegado Miron, ele disse, bom, tem alguns jovens, adolescentes, que parece que sentem o prazer de estar no mundo do crime. Acho que isto é uma coisa boa estar fazendo parte de uma facção. Então, talvez essa questão cultural que precisa também ser trabalhada um pouco mais, né? Claro que não é responsabilidade do professor, não é responsabilidade do juiz, não é responsabilidade do prefeito, totalmente, digamos, né? Mas enfim, dos pais, como que se pode fazer também para que esta cultura seja diferente nesse sentido aí também, né, Chico? Bom, eu penso que isso é estrutural. Estrutural, sim. E mais uma vez eu evoco que cada um procure entender o seu papel. Isso começa na família, né? Que precisa ter a figura dos entes familiares de forma muito clara, que precisa ter diálogo, que precisa ter carinho, que precisa ter amor, que precisa ter acolhimento. Né? Todo mundo erra, mas precisa ser educado, orientado, apoiado. E antes de mais nada, nós precisamos que haja um fortalecimento da figura da família. O próprio fortalecimento da figura da família fará com que haja o fortalecimento da fé. Eu sou crente a Deus, meus amigos, eu nem tenho como pensar o contrário. E eu acho que isso é uma questão de você se aproximar de Deus. Porque quem se aproxima de Deus não se aproxima do errado. Né? E, ao mesmo tempo, então, nós precisamos que haja, sim, uma dinâmica diferente na educação. Né? A educação precisa ser inclusiva, ela precisa ser desafiadora. Eu fico imaginando, assim, certas estruturas escolares que têm um investimento muito parco, muito devagar, a própria questão do professor, que precisa ser mais bem assessorado e pago e dinamizado. Isso tudo gera a um contexto de educação que pode ser melhorado. Mas veja, hoje eu não vou conseguir manter a atenção do jovem, construir conhecimento e desenvolvimento só com um giz. Né? Eu preciso ir muito além, porque o jovem está plugado no celular, na TV, ele vê tudo em tempo real, tudo de uma maneira dinâmica. Quando nós éramos estudantes primários, nós tínhamos livros, a gente fazia pesquisa, a gente usava uma folha pautada. Hoje tem Google, hoje tem streaming, hoje tem live, né? Hoje tem YouTube. E nós temos que trazer isso para dentro do contexto. Fazer com que a educação também seja mais criativa e faça com que haja também uma dinâmica diferente da atenção e da forma de construir esse conhecimento. É necessário que haja cultura no município onde a gente vive. É necessário que haja esporte, porque o jovem é muito ativo. O jovem quer música, o jovem quer dança, o jovem quer teatro, o jovem quer poesia. E Juí, inclusive, é muito rico nisso. Nós temos 13 CTGs, nós temos 13 etnias. Nós precisamos desenvolver cada vez mais isso é louvável. Né? Mas, ao mesmo tempo, e aí vem um ponto muito importante, nós precisamos desenvolver, né, a forma dessas pessoas terem trabalho e renda. Sim. Se eu tiver uma estrutura familiar, se eu tiver fé em Deus, se eu tiver uma educação bem construída, que ao mesmo tempo tenha cultura, tenha esporte, tenha lazer, se eu tiver uma convivência social adequada, né? E ao mesmo tempo, diante de toda essa construção, no momento e na forma certa, eu tenho um lugar para trabalhar, gere uma renda, crie uma estrutura, um patrimônio, e consiga desenvolver a minha vida em sociedade enquanto cidadão, eu não vou para o crime, meus amigos. Agora, infelizmente, o crime seduz aquela pessoa que está longe de Deus. O crime seduz aquela pessoa que não tem uma estrutura familiar. O crime seduz aquela pessoa que nunca se dispôs a desenvolver a educação e o ensino dentro da sua estrutura. O crime seduz aquela pessoa que nunca desenvolveu uma capacidade de trabalho e que, por consequência, não tem renda. Só que, ao mesmo tempo, o crime é extremamente danoso, porque
a vida dentro do crime é muito rápida, porque ela não vale nada, É, né? Você pode ver assim, ó, a grande quantidade, e Juiz deve estar, se não me engano, com 18 homicídios no ano é, 2020 já, né? Olha a idade dessas pessoas. A grande maioria delas é entre 20 e 30 anos, com raras exceções de talvez alguém que tenha sido assassinado com 50 ou 60. Mas são jovens, sim, são os jovens que estão a serviço do crime. Então não é nem difícil mostrar para eles o quanto isso é penoso e não tem volta, né? exato. Mas para isso você precisa do desenvolvimento de todas essas outras estruturas. Hum, Porque, na verdade, isso é uma coisa complexa. Esse debate, essa discussão, esse diálogo, essa fala, isso é uma construção de médio e longo prazo, até que você consiga mostrar para ele que melhor você ser um cidadão honesto e adequado e legalmente estruturado, que tenha uma vida em sociedade, construa um legado, uma história, né, do que você ser um Zé Droguinha que com 25 anos está enterrado. uhum, E, infelizmente, é o que acontece. é, Agora, cabe destacar também, né, que tudo isso muitas vezes está vindo à tona e a gente consegue enxergar assim, com uma certa frequência, porque há um trabalho muito específico da Brigada Militar, exato. né? Há um trabalho muito específico da Polícia Civil, há um trabalho muito específico da Justiça. A gente tem um monte de pessoas das nossas relações que atuam nesses campos, da mesma forma que o pessoal da saúde está se virando na linha de frente, o Uhum, pessoal da educação está se virando na linha de frente, o pessoal da segurança está ainda mais, é, né? E daí por isso que eu falava antes de um ressignificar, de um elevar de princípios, de um elevar de atitudes, porque a gente não pode só secar gelo. A gente precisa pensar numa vida em sociedade constituída de outra forma, porque isso vai chegar um momento que vai ser necessário, né? Hoje, para você entender assim a forma como eu penso, para mim, rico não é ter, rico é ser. Ter é consequência de ser. E como que você consegue chegar ao nível de maturidade de entendimento disso? Com educação, com orientação. As pessoas, muitas vezes, que não têm essa dinâmica, entendem que precisam ter para ser. Muito pelo contrário, o ter é uma consequência. Olha que linda a tua história, Zamir, de Caibaté para cá. sim, Olha a construção que você fez do teu conhecimento, das tuas profissões. Olha que bonito esse projeto que está sendo desenvolvido por vocês, pela Adriana. Entende? Isso é construção de ser. O ter será uma consequência. Agora, nós precisamos entender, como eu dizia, o papel de cada um e o tempo de cada coisa. Hoje, para você ter uma ideia, nós vamos ter novos modelos de negócio. uhum, Nós vamos ter muitas experiências imersivas. Nós vamos ter a questão do trabalho remoto. Muito do trabalho não volta mais. Vai ser remoto mesmo, porque se desenvolve. sim, Hoje eu observava que existem alguns setores que estão com um nível de produtividade maior, mas daí eu te pergunto, Almir, eu morava num determinado lugar e pegava 2 ônibus para ir trabalhar. uhum, Tinha que almoçar fora de casa. E daí, para mim voltar para minha casa, eu tinha que pegar outros 2 ônibus. Só de ônibus eu perdia de 3 a 4 horas. sim, Daí eu estou fazendo todo aquele trabalho que eu fazia naquele escritório por dentro de casa, e todo aquele tempo que eu perdia me transladando e me alimentando e pagando fora para me alimentar, estou fazendo dentro da minha estrutura. Como é que você não uhum, vai trabalhar melhor? é, Então, assim, é uma ressignificação, sim, né? Nós até podemos ter uma vida à distância, em alguns sentidos, mas extremamente conectadas. Só que daí, veja, mais uma vez eu vou falar de atores, mais uma vez eu vou falar de atitudes, mais uma vez eu vou falar de papéis, né? Nós precisamos fazer com que essa virtualidade, essas ferramentas, sistemas, aplicativos, programas, processos, enfim, tudo isso haja a nosso favor. é, Só que, claro, isso vai ser desenvolvido. Isso não nasce pronto, né? Eu vou dar um exemplo. A minha mamãe que está nos assistindo aí, com seus 78 anos, 77 anos, para ser mais exato,
É uma pessoa extremamente conectada Uhum. no celular dela, no notebook dela, no dia a dia dela, mesmo que ela desenvolva os seus trabalhos presenciais na medida do possível e com os cuidados que se tem. Mas é uma pessoa que se conecta. Sim, O que ela não sabe, ela aprende. O que ela não tem, a gente propicia, né? Pequenas ferramentas, pequenas estruturas, cria fatos. E isso vai, de uma certa forma, seduzindo a gente porque é bom, com certeza. né? Dias atrás nós fizemos uma formação de professores com a professora Fernanda, que é uma profissional exemplar. Inclusive, você teve dias atrás uma live falando sobre isso, Sim, inclusive, né, sobre essa questão da tecnologia. E a gente aprendeu uma série de coisas, inclusive fazer animações, montar templates, criar coisas diferentes, novas, né? Gerar esses streams, gerar essas lives, gerar a aula, gerar as postagens. Isso é gostoso, isso é legal, isso é diferente. Claro que, infelizmente, da forma como acabou tendo de ser, porque foi muito abrupto, sim, né, nos pega muitas vezes de surpresa e não seduz a todos da mesma forma. com Isso é certeza. entendido por cada um de uma forma. Mas É, veja, com o tempo e com a forma certa, isso tudo vai se tornar uma coisa bastante interessante, sim. né? E não tenha dúvida que a rádio, a TV, o jornal, a revista, a própria internet vai ter leituras muito diferentes. Uhum. Hoje eu falava com os meninos de manhã, com o meu grupo, né, sobre os streamings que existem hoje no Brasil, né? Amazon, Uhum. Globoplay, Spotify, essas coisas todas aí, Netflix, Sim, que a gente está alugando hoje por R$ 10, R$ 20, e abre enciclopédias, né? Abre um volume impressionante de coisa. E isso não vai voltar, Zamir. é. Muito pelo contrário. Daí hoje você vai ver o meu filho com 6 anos, ele entra no telefone e ele vê a música que ele quer ouvir e passa a Sim, tarde inteira ouvindo música. Milhões de músicas por R$ 9,90, por internet sem fio. verdade. Então, assim, essas dinâmicas realmente vieram para ficar, quer a gente queira, quer não, mas a gente precisa fazer disso um aprendizado. E É, graças a Deus, Almir, a nossa vida continua, né? é bom, é isso aí. Felizmente, É, pois é, Chico, eu disse, tantos assuntos que a gente tem para conversar aqui que eu até brincava hoje, no final da tarde, início da noite, que nós fôssemos falando todos, a gente ia até a meia-noite falando de todos os assuntos aqui, porque tu são muito. sabe daquela máxima, Almir, Ah, a aula boa passa rápido, né? é verdade, e São passa 20 e rápido. 57, nós já estamos aí com 1 hora de live. Mas Exato. assim, irmão, Ah. eu Chico, quero te dizer que a gente. antes de você dessas colocações aí, eu só eu queria te fazer uma pergunta já neste tema, você que trabalha como professor e tem atuado também, como você disse há pouco, nesses nos sistemas, utilizando esses métodos diferenciados com essas ferramentas aí que vêm sendo trabalhadas com a tecnologia, enfim. Como é que está para considerar também esta tecnologia do momento? Porque muitas questões que são avanços que acontecem e também não pode-se dizer que o mundo não estava preparado. Voltando lá no início da nossa conversa, quando a gente disse que é um momento de adiantar de muitas coisas que foram por que a gente não estava esperando no momento. Agora, a tecnologia, será que também, com tantos avanços que vem acontecendo com frequência, esperava esse momento ou conseguiu também fazer, agilizar para poder atender, se não o todo, mas parte aí do que é necessário hoje trabalhar e fazer aí de forma online? Eu vejo que as respostas foram minimamente satisfatórias, porque muita coisa está acontecendo. Aham, Infelizmente, só, Zamir, o que eu noto é que havia uma dinâmica muito lenta para isso acontecer, sabe? O que hoje você vê, às vezes, que é um argumento de venda de um carro. O carro tem central multimídia com GPS. sim. Tchê, um tênis tem que ter isso. Não é um carro que você paga R$ 100.000. Isso é óbvio que tem, né? Logo, logo, as portas das nossas geladeiras vão ter um visor e ele vai apontar o que falta dentro da geladeira É, e o preço daquilo em todo o comércio local. E tu vai clicar ali, tu vai mandar entregar em casa aquilo que está faltando. sim. Só que o que acontecia?
tudo isso era muito caro e tudo isso se tornava muito lento. Vou dar um exemplo. A própria questão do acesso à internet. O acesso à internet tinha que ser muito mais rápido, muito mais popular e muito mais barato, para Exato. não te dizer que tinha que ser gratuito. É. Né? Então, assim, o que aconteceu? O que nós esperávamos que fosse ser desenvolvido nos próximos 2, 5 ou 10 anos, terá de ser desenvolvido entre 6 meses e 1 ano. Vou dar 2 exemplos rápidos. Nós já temos no Brasil lugar que foi feito escritura de imóvel completamente online. E isso é interessante. A questão das audiências, que antes nós tínhamos algumas situações de audiências criminais que o tribunal tinha gerado uma estrutura para que acontecesse de forma virtual, hoje as audiências cíveis acontecem de forma virtual com as estruturas dos próprios advogados. Sim, exato. Mas aí eu te pergunto, por que esses processos não tinham sido startados ainda? Né? Porque a tecnologia existia. Né? A questão do EAD, que tinha uma certa discriminação, por que ela não era popularizada? E, ao mesmo tempo, respeitada com a devida necessidade? Agora, veja, quando nós tivermos, teoricamente, um momento minimamente normal, nós vamos ter que fazer de tudo isso um aprendizado e a prática terá de ser diferente. Nós vamos acabar levando essas tecnologias para a nossa vida. Ou seja, é muito provável que vai chegar um momento que, por exemplo, os meus filhos, né, com 7, 10 anos, voltem para uma aula presencial, mas é lógico que eles terão de voltar para essa aula presencial com os computadores dentro da aula. É verdade. E não vai ser só aula de informática, vai ser qualquer aula. Que era uma luta que, na verdade, nós tínhamos, mas que a gente sabia que eram processos difíceis e lentos. E há poucos dias até comentava também, Chico, nesses pontos aí, por exemplo, pouco tempo os prefeitos tinham que ir a Porto Alegre, precisavam uma audiência com a reunião da FAMURS, digamos, todos os prefeitos iam a Porto Alegre para uma reunião da FAMURS. Tinha uma audiência com o governo, tem que ir para Porto Alegre, a Brasília, enfim, em busca. Hoje as reuniões acontecem de forma online. No futebol, como você falava antes, o perguntava o São Luís que ontem venceu, né? Falando do futebol, os presidentes dos clubes precisavam se deslocar a Porto Alegre numa reunião da Federação Gaúcha. Hoje se faz reunião de forma virtual, de forma online. Então, quer dizer, muitas coisas... Extremamente tranquilo. Sem estresse de viagem, né? Daí, muitas vezes, você tem que projetar um material, você projeta, você tem que escrever no chat para ver quem está falando, você escreve. Você se inscreve para falar, cada um fala a sua vez. Veja, são possibilidades, né, Zalmir? Não quer dizer que não vá ter eventuais reuniões presenciais, mas, ao mesmo tempo, não quer dizer que a gente esteja engessado numa coisa. Se não for de uma forma, não acontecerá. Acontecerá. Né? Chico, aqui... Eu tenho uma pergunta de um internauta que está nos acompanhando, o Ricardo Martins, aqui, ó, vamos passar, ele disse que dá tempo de perguntar para o Chico, vamos perguntar aí. Nós já estamos no nosso tempo quase esgotado aqui, estamos passando 2 minutos, mas vamos ainda seguir para o Chico ver se ele consegue responder essa questão aqui, sobre a divisão de opiniões políticas que as pessoas, que floresce mais agora com a tecnologia e as redes sociais. É importante ter tema também das redes sociais, se cabe esse assunto hoje na live. O que ele acha sobre isso aí, Chico? Às vezes até afasta as pessoas por ter opinião diversa uma da outra com relação a alguns pontos. Esse é um ponto importante, né? Obrigado, Ricardo Martins, que está colocando essa questão aí, Chico. O Ricardo coloca muito bem, mas veja, Ricardo, isso em parte é o que eu falava antes já. É uma questão de maturidade, tá? A gente não pode fazer da rede social, do aplicativo, do acesso que a gente tem a esse momento, dessas coisas todas, a latrina dos nossos rancores. As pessoas muitas vezes acham que por isso ser fácil de se manifestar, que a gente vai cometer verdadeiros verdadicídios, porque nós pensamos que deva ser, com as nossas verdades, com as nossas razões, e com uma tentativa de imposição da nossa opinião aos outros. O que eu penso que deve acontecer, e é justamente por isso que nós falávamos antes de verdade, de ética, de respeito, de toda essa dinâmica da vida em sociedade,
O que eu penso que tem que acontecer é que a gente tenha que ter uma dinâmica de um exercício disso de forma mais diária. Que isso seja normal você dialogar, expor, escrever, mas ao mesmo tempo seja respeitoso. E Exato. isso é uma questão de compromisso, isso é uma questão de responsabilidade. Eu não tenho que acordar mal amado e ir para o Facebook e rasgar o tecido do mundo no Facebook. Muito pelo contrário, eu preciso ir para uma rede de forma coesa, de forma inteligente, de forma dinâmica, falar por bem das pessoas. Porque eu só vou ser ouvido se eu trouxer algo a mais, É. se eu somar. O líder agrega. E o cidadão também precisa entender o seu papel. Muitas vezes, se eu tenho algo a reclamar, eu tenho uma forma de reclamar. Às vezes, Almir, a gente perde a razão pela forma como a gente tenta desenvolver as Exato. coisas. É. A pessoa até tinha razão, mas usou de uma forma tão abrupta que ficou desnecessário, inadequado. E é esse Exato. o canal que nós precisamos fazer. Isso é uma questão de ajustamento, de alinhamento, sabe? Mas, claro, o equalizar disso tudo demanda tempo. Né? E talvez nesse momento, com as pessoas em quarentena, com medo de morte, com dificuldade financeira, essas coisas afloram. É. Mas há pouco tempo atrás brigavam por esporte. É Lembra? verdade, sim. Brigavam do Grêmio, do Inter, É. como se o Grêmio fosse conhecer depositar o salário na conta do cara. É. Como se o Inter fosse pagar os boletos no fim do dia. Então, essa questão do atrito e do uso da rede social, muitas vezes, depende da maturidade da É. pessoa. E esse é um momento até, você disse que é importante que as pessoas tenham esse cuidado, até porque as redes sociais, a internet não é um mundo sem lei, né? Cada um tem que ter a sua Não, responsabilidade naquilo que está postando, aquilo que está comentando, enfim, porque ele pode ser responsabilizado de alguma forma, pode depois responder. E é por isso que é importante que todos também cuidem naquilo que escrevem, né? E é importante, que eu sempre digo, que é preciso respeitar que nós temos uma democracia. É claro que nós vivemos, que a lei nos garante, a Constituição nos defende uma liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão ela não pode ser exagerada. A liberdade de expressão ela pode ser feita, mas ela com existe. responsabilidade e com Exato, compromisso. exato, com responsabilidade e compromisso, é bem isso. E veja bem, amigo, Vânia veja bem Rosário também está conosco. Vânia Rosário, parabéns, Chico, pelas colocações. Jomara Possobon, live de muito aprendizado, já muitas coisas acrescentadas, parabéns, obrigado então. E tem mais um comentário aqui que eu acho que a gente não conseguiu ler ainda. O Regis, de belas reflexões, Chico, é isso aí então. Pois não, Chico pode complementar aí. assim, Ramiro. Inclusive, nós precisamos entender uma coisa bastante interessante na internet, que é o incrível alcance que ela tem. É, Então, se ao mesmo tempo, quando a gente demonstra uma opinião, a gente o faz com responsabilidade, com compromisso, com maturidade, nós também precisamos entender que é uma oportunidade de negócio incrível, claro. sabe? E hoje, da forma como as coisas estão se desenhando, é muito pouco provável que a gente sobreviva, talvez, com somente uma função, com somente um trabalho, É, né? Muitas vezes você terá um trabalho principal, mas você vai ter uma segunda, uma terceira sim. fonte de renda. E a gente tem na internet esse aliado, É. né? O mundo Daqui a está pouco, oferecendo também, né, talvez é o momento de dizer que o mundo está oferecendo novas oportunidades, né, Chico? com Ah, certeza. E veja, nós temos uma situação que me chama muita atenção, que é assim, ó, é um dado muito forte, Zalmir. Na história da humanidade, nós demoramos, em média, 1.800 anos depois de Cristo para reunir o primeiro bilhão de pessoas dentro do planeta. uhum, Nós chegamos apenas em 1800 com 1 bilhão de pessoas ao mesmo tempo vivas dentro do planeta. Você sabe quanto tempo, Zalmir, você precisa hoje para ter mais de 1 bilhão de pessoas? é, 25 anos. 25 anos. Nós vamos chegar agora em 2025, provavelmente com 8 bilhões de pessoas no planeta. Nós vamos chegar, talvez, em 2060, 2070, com incríveis 10 bilhões de pessoas no planeta. é.
E daí, cara, cada vez mais nós vamos precisar entender como viver em sociedade nesse sentido. Daí nós Exato. vamos de novo falar em meio ambiente, porque nós vamos falar de água, nós vamos É, falar de alimento, nós vamos falar de fome, de novo nós vamos falar de violência, de novo nós vamos falar de energia, de poder, e mais uma vez nós vamos falar sobre a importância do papel de cada um. exato. Então, fazer a minha parte, entender o que me cabe, todos os meus princípios, as minhas prerrogativas, para depois eu ir para dentro da dinâmica da vida em sociedade, dialogar os papéis dos outros. Antes, a Liege falava sobre a questão do falar, da dinâmica do ouvir, né? Muitas vezes me perguntam, Chico, como você desenvolveu essa fala? Sim, eu via o pai falar, eu fiz Uhum. cursos nesse sentido, mas, Zalmir, antes de mais nada, eu precisei aprender a ouvir. É, E por incrível que pareça, eu aprendi que se muitas vezes eu falar eu estava acrescentando, ouvido, eu acrescentava muito mais. E às vezes, Almir, o meu silêncio valia ouro, claro. porque não estava só ouvindo ou só falando, mas às vezes me silenciando. Ou porque eu estava raciocinando, ou porque eu estava orando, ou porque não era oportunidade de intervir. Sim, E é, tudo isso é construção. com Então, certeza. veja, vivemos num momento que nós temos que dar importância a Deus, dar importância à família, dar importância à saúde, desenvolver as nossas possibilidades de estudo, de trabalho, de renda, mas é um momento de elevação. Eu não sei como está o nosso tempo, Zabir, se você quer Já estamos findar. tempo estourado, mas pode até concluir aí, Chico. Apenas fazendo a minha Aham. conclusão, né? Agradecer os patrocinadores que estão mantendo o canal no ar. Eu fico muito feliz assim, de ver que logo, logo a gente vai estar fechando 60 dias desse trabalho e que isso seja uma constante. Certamente acaba sendo um canal de debate, uma Com certeza. oportunidade que a gente É. tem, né? Ao mesmo tempo agradecer assim, ó, todas as pessoas que direto ou indiretamente se somam na construção do meu ser e das nossas coisas. Muitas pessoas, muitas equipes, muitas estruturas, a gente participa de muita coisa, né, Zamir? Mas antes de mais nada, fazer com que esse tipo de diálogo, assim, que é um diálogo de carinho, de amor, de amizade, mas que ele é firme, ele é reflexivo, sirva para as pessoas entender o quanto a gente pode dar um passo adiante enquanto pessoa e enquanto sociedade. Uhum. Está nas nossas mãos. Claro. Somente Deus e nós temos o nosso destino nas nossas mãos. Então nós precisamos fazer o nosso melhor. Tá? Se tu me permite, assim, ó, nesse momento assim, de pandemia e nesse momento de ressignificação de tanta coisa, o meu único conselho seria assim: viva de forma intensa, de forma presente, de forma verdadeira. Por favor, não adie as coisas. O tempo é agora. O momento é agora. Procure ser feliz. Procure entender o conjunto de princípios que te rege. Se eleve. Tenha uma vida com qualidade. Certamente, amigos, nós vamos passar deste momento. E nós temos a possibilidade de sair desse momento melhor. Com No certeza. início É. da pandemia, eu fiz umas leituras durante um certo tempo, ali em março, de forma um pouco mais firme, e eu observava o seguinte: ou você sai pior, ou você sai igual, ou você sai melhor. E eu cheguei à conclusão que saindo igual ou saindo pior, você estaria saindo Uhum. pior. Porque você teve o tempo de evolução, você não evoluiu. Então nós temos uma certa obrigação de sair melhores. E daí sim estarmos preparados para esse novo período que se avizinha. Tá certo, Beijo no Chico. coração. Obrigado por tudo, obrigado pelo pessoal que está nos acompanhando. Estou sempre à disposição. Tá Deus ok. conosco. Um abraço, valeu, obrigado por aceitar mais uma vez o convite, nós vir aqui debater com nós, falar sobre esse importante assunto que muitas pessoas acompanharam, muita gente aqui cumprimentando, né? A Angélica está dizendo, né, parabéns, Almir e Chico, que estejamos preparados, melhores para esses novos momentos que se apresentam. Um abraço, obrigado, Angélica, Angélica Melissa Rocha, também a Leage São Martins, parabéns pela live, Almir e Chico, obrigado, também a Marlene Menegon, parabéns pela live, obrigado então a todos aí que nos acompanharam. Valeu, Chico, obrigadão, então.
por trazer esse assunto interessante aqui, importante, então, para que nós pudéssemos estar compartilhando com nossos amigos, nossos internautas que sempre nos acompanham nas lives nesta noite. Bom, vamos chegando ao final aqui. Passamos um pouco hoje, o tema é importante, o assunto é assim, e aí quando a gente começa a falar, quando embala, a coisa vai rápido, né? Que passa que a gente nem percebe. Agradecendo a todos ao concluir aqui nossa live, a Imobiliária Ortiz Imóveis, realiza o sonho da casa própria com um de nossos corretores, AMR Consultoria e Engenharia, sob responsabilidade da engenheira Angélica Melissa Rocha, também com Clínica Veterinária Dr. Ortiz Júnior, atendimento de carinho e respeito com o seu animalzinho, Recodalpo, comércio de extintores, abaixo da Unimed, Pasquale Serviços Contábeis, qualidade em atendimento, vereador Dr. Jorge Amaral, sempre presente na comunidade, Marmoraria Graniarte, garantia de um bom atendimento, Sebastiana Representações Limitada, representante das Massa e Biscoitos Germani, Cooperativo Vinícola Garibaldi, Busnello Advocacia, sempre junto com você, Profla Internet, uma empresa de Ijuí para Ijuí, Construsul Construtora, construções e reformas do alicerce acabamento, agradecendo também quem está aqui conosco, a Márcia Miller, parabéns, a Vanessa Moreira no trabalho, mas de olho na live, obrigado, César Luiz Cal, parabéns, Almir e Chico, Ricardo Martins também, que esteve aí conosco durante a live, Sabor da Serra Pizzaria, pizzaria com a qualidade da Serra Gaúcha. Obrigado também ao apoio ao cirurgião dentista William Brandley, o atendimento de excelência e qualidade, Milano Revestimento e Decorações Limitada, garantia de qualidade, Apolo Vigilância Eletrônica, a segurança que sua família e sua empresa buscam, Expresso Leomar, na BR-285, transportando a sua carga com rapidez e segurança, Madeireira Leal e Rustic Imóveis, todos os tipos de madeira, também Instituto de Oncologia de Ijuí, um outro olhar ao paciente, Pastelaria Meu Pastel, delivery no aconchego de sua casa, Fofurices da Kelly, trabalho feito com amor e por amor. Também com Vida Card, planos de saúde, cuide da sua saúde e de sua família. Olha, para nós encerrar aqui, tem homenagem de aniversário, né? Ontem, dia 23, aliás, não é homenagem de aniversário, tem um recado de inauguração aqui, porque ontem, dia 23, inaugurou a pastelaria Meu Pastel, da Cibele Poçobon Beneman, a delivery dos pastéis. Parabéns aí a nossa apoiadora, que está também fazendo parte agora do nosso grupo de apoiadores por aqui. Parabéns, então, a Cibele Poçobon Beneman, delivery dos pastéis, parabéns a ela, então, desejamos sucesso nessa nova etapa. E, então, se você quer saborear um delicioso pastel, é só ligar lá, 99198-8509, 99198-8509, então, aí para Pastelaria Meu Pastel. Obrigado a todos que nos acompanharam nesta live, a gente realiza sempre nas terças e quintas, então hoje de forma excepcional, na sexta-feira, José Almiro Silva dos Santos, boa noite também, que entrou há pouco também nos cumprimentando aqui pela live. Grande abraço a todos, terças e quintas, 20 horas, estaremos aqui trazendo sempre um assunto em destaque, em debate. Obrigado a todos, bom fim de semana.